Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiropilates Wellness Center. Olá, eu sou Lígia Marques e você está assistindo o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados temos um programa inédito e você pode assistir nas páginas das redes sociais. Ele é uma produção da SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Hoje temos uma convidada especialíssima que já esteve aqui no programa, é a empresária Adriana Neutzlin, que tem as academias, uma das academias, a Quiropilates Wellness Center, que é apoiador cultural deste programa. Bem-vinda ao programa, Adriana. Obrigada, Lígia, por mais essa oportunidade. Agora, em falar de Pilates, que é uma coisa que eu amo. Isso mesmo. A Adriana tem uma formação muito interessante. Ela, além de ter feito a formação em educação física, ela foi além disso, né? Pelo que eu entendi, ela fez uma pós-graduação em treinamento desportivo para treinar até atletas, mas ela foi também para o exterior estudar no Canadá, no México e Madrid e fez alguns cursos muito interessantes que eu não entendo deles. Eu gostaria que tu explicasse, né? Stott Pilates, o Master Pilates, quer dizer, por que tu escolheu, né? Qual foi a tua motivação em ir para esses países fazer esses cursos? E eu gostaria que tu comentasse cada um deles, se tem técnicas específicas, como é que é? Bom, Lígia, a minha formação em educação física foi em Santa Cruz do Sul, na Unisc, né, onde eu sempre gostei de atividade física. Mover o corpo para mim é fundamental, né? E aí depois eu fiz pós-graduação para treinar atletas. Então nessa formação eu me frustrei um pouco com a atividade física, porque o treinamento de alto nível, ele lesiona muito. E eu saí da pós-graduação um pouco frustrada, assim, que eu não queria ser responsável por lesionar as pessoas. Eu quero ser uma pessoa que ajude as pessoas a não ter dor. Então, eu conheço todo o lado negativo da atividade física, tá? Nada contra o treinamento, né? Porque todos têm o seu objetivo, mas a longo prazo, um treinamento de atleta, ele lesiona. É muito treino, é assim. E aí eu disse para mim mesma, eu não quero isso para mim, mas eu queria trabalhar com atividade física. E daí, na época, o Volmir, meu esposo, trabalha com coluna, e aí ele disse: eu preciso de pessoas que fortaleçam as musculaturas dos meus clientes que chegavam lá para fazer quiropraxia e a musculatura muito fraca. Então, como a quiropraxia coloca as vértebras, as articulações no lugar, quem segura são os músculos. E aí eu comecei com ele alongando os pacientes que eram muito encurtados, fortalecendo. E aí surgiu esse nome Pilates. Mas o que é isso, né? Vamos ver o que é o Pilates. É um novo método e eu sempre estava muito antenada até hoje. Tudo que surge eu sei, eu vou atrás, vou pesquisar e fui fazer um curso de Pilates aqui no Brasil e achei maravilhoso, né? Eu disse, é isso que eu preciso. E
comecei a aplicar. Na época os equipamentos eram muito caros, era uma coisa assim quase impossível de se ter. Isso era uns 20 anos atrás? Uns 20 anos atrás, exatamente. Porque aqui no Pilates está fazendo 20 anos, né, esse ano. Então eu comecei primeiro o Pilates só no solo, com acessórios, e depois começou a surgir no Brasil fabricantes que trouxeram os equipamentos dos Estados Unidos, de outros lugares, e era caríssimo, né? E eu disse, tá, vamos aos poucos, né? Aí comprei meu primeiro estúdio, um equipamento de cada, e comecei a fazer um curso aqui no Brasil. Mas como eu sempre fui buscar as coisas na sua excelência, eu vi formações fora do país que, infelizmente, eram mais baratas do que fazer uma formação aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil tinham 2 maestras que eram franquias, você tinha que pagar para continuar o método. Eu não queria isso para mim, né? Eu queria me aperfeiçoar e fazer o meu trabalho. Ah, tu era obrigada a seguir com aquela franquia? Sim, exato. E isso era muito caro. E como a gente mora... Investimento alto, no caso, né? Como a gente mora no interior do Rio Grande do Sul, os clientes não iriam pagar o valor. A gente tem que analisar o mercado, né? Exato. E aí a gente fez as contas, era inviável. Tá. Segui assim, porque em Madrid, quando eu fui fazer a última formação, primeiro eu fiz uma no Canadá, na Stott Pilates. Lá eu aprendi a trabalhar com diversos públicos, terceira idade, gestantes, crianças. Depois eu tive a oportunidade... Lá no Canadá? Lá no Canadá. Ah, que legal. Aí me abriu já um leque para atendimento a mais pessoas. Público, Tá, daí depois, não contente com isso, eu quis fazer a formação no México, que eu tive que ir em 4 vezes, porque eu tive que fazer sempre, as formações tinham que ser intensivas, porque elas são muito longas, e como a gente precisa se deslocar até lá, era tudo concentrado. Eu ia fazer todos os equipamentos, todo o Cadillac, todo o Reformer, todo o MET, cada vez que eu ia. Tá. E aí eu entendi o que era o método. E nessa prática do curso, tu faz as práticas nos próprios instrumentos para também vivenciar aquilo e saber usar. Sim, porque Pilates, Lígia, Pilates você só aprende fazendo. Você não aprende Pilates ouvindo uma maestra ou lendo um livro. Você tem que sentir no próprio corpo. Ah, entendi. Se você não faz, não pratica, não executa o método no corpo, você não vai saber ensinar. E fora do país, os maestros são muito rigorosos, o que assim me deu muita segurança em trabalhar com o método por essa rigidez. Não existe lá o pé de qualquer jeito, ou é V-Pilates ou é paralelo. Não existe, você não faz como você acha que é. Isso me encantou, porque Joseph Pilates ensinou assim o método. Então, se é um método, a gente tem que respeitar esse método. Tem uma ordem a ser seguida nos exercícios. Primeiro, quando você deita no Reformer, primeira coisa que se faz é footwork. Você é arquiteta, né? Ninguém constrói uma casa pelo telhado. Se constrói pela base, pela alicerce. Pilates é a mesma coisa. A nossa base são os pés. Então, primeiro exercício, fortalecer os pés para daí construir um corpo adequado, né? E como é que a gente fortalece os pés, também trabalhando com a musculatura? Sim, nos pés? Não, tem todo um repertório. Reformer, tá? O nome já diz, reformador. Então você começa com footwork. É toda uma forma de colocação do pé. Se coloca em V-Pilates, meio do pé, calcanhar, tendon stretch. E a tração das molas, que o carro anda e a mola abre, levando energia até o tendão. Então não é um trabalho simplesmente só muscular. Vai muito além de força, flexibilidade. Ele leva energia aos tendões. Tá? Então, como a nossa base são os pés, se o tendão é forte e flexível, dificilmente uma pessoa que torce um pé, ela não vai fraturar.
e nem romper o ligamento, porque ele tem uma certa plasticidade, um certo movimento ali. Então isso eu 20 anos trabalhando com isso, eu já acompanhei diversos alunos que chegam para mim, padre, torci meu pé se não fosse o Pilates. Tu vê que legal, porque ele vai aprendendo também a cuidar de si. Claro. Porque ele vai aprendendo a técnica e ele já sabe, né? Sim. Como é que tu conceituaria Pilates? Porque tu falou Josi ensinou assim, é uma cultura milenar, é uma educação, como é que... De onde nasceu o Pilates? Sim, Pilates é condicionamento físico, tá? O Pilates é uma ginástica. Tá? E esse nome tem alguma origem? O Pilates. Sim, é o nome do criador. Do criador. Joseph Pilates, ele tinha a mãe, que era uma naturopata, e o pai de Joseph era um ginasta. E ele, na infância, ele tinha raquitismo. E ele percebeu que se ele trabalhasse o seu próprio corpo, ele ia se curar. Então ele usou técnicas de naturopatia da mãe e a ginástica do pai. Ele mesmo se exercitava sozinho. Legal. E depois ele foi estudar, né? E ele buscou muita coisa dos orientais, do yoga, da arte zen budista, meditação, a respiração, porque ele viu que tudo isso melhorava a sua saúde. E sempre é assim, quando você tem um problema, você vai buscar a solução desse problema. E Joseph foi da mesma forma. Isso aconteceu lá em 1920, na época da Primeira Guerra Mundial. Ele teve que trabalhar como soldado e muitos soldados ficavam doentes durante a guerra ou, né, se machucavam. Ele era americano ou europeu? Ele era alemão. Alemão. Ele era alemão. Ai, que bacana. Ele morou na Alemanha, depois ele se mudou para os Estados Unidos. Isso tudo a gente ensina no curso, né? Quando a gente dá o curso, passa toda a história dele, fala tudo. É muito interessante. Que bacana. Então, assim, é um método que funciona. Então, voltando, o que é Pilates? Pilates é condicionamento físico, tá? Para não deixar nenhuma dúvida, é fitness. Trabalha a musculatura profunda. Ele reabilita porque trabalha os músculos profundos do corpo. A sustentação do esqueleto, quem dá são os músculos profundos. Isso nós só vamos conseguir no método Pilates. Até hoje é o único método que leva energia lá nos tendões que seguram o esqueleto. Olha que legal. Não é superficial, né? O negócio é profundo. Bacana, por isso que dá resultado, Sim, então. sim. Os resultados são profundos. A gente tem uma frase que diz assim, são exercícios inteligentes, porque são exercícios que não tiram energia do corpo, pelo contrário, eles dão energia ao corpo, melhora a postura. Então, quando você tem uma boa postura, as fibras musculares bem alongadas, você tem um desgaste menor de energia no teu dia a dia. Eu, Lígia, estou com 48 anos, tá? Eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite e eu não tenho um cansaço. Porque eu uso a energia que o Pilates me proporciona para o meu trabalho. E outra coisa, tem que amar o que faz, né? Eu ia dizer, tu não cansa porque tu tá dentro do teu core business, né? Exatamente. Tu ama o que tu faz, então é uma diversão, não é um cansaço, é um prazer. né? Daqui a pouco nós vamos passar para o próximo bloco e eu gostaria que tu falasse então que a Quiro Pilates Wellness Center está completando 20 anos. Tu fez uma associação da Quiro com o Pilates, então quer falar um pouquinho o que é a Quiro Pilates? Sim, surgiu, como eu comentei lá no início, né, a necessidade que o meu marido tinha de profissionais que alongassem seus clientes. E aí ele disse, tu é formado em educação física, eu estou precisando de alguém. Sim. Então isso me deu no início muita segurança, porque o Volmir, ele atendia os pacientes, ele testa os grupos musculares que estão com deficiência e me dizia já prontinho, ó, Adriana, tu precisa alongar quadrado lombar, grande dorsal, o isquio, e eu ia certeiro, sabe? Então isso me deu muita segurança no início, porque logo que você faz a formação em Pilates, são milhares de exercícios, é muita informação.
e você fica um pouco insegura, porque você quer fazer bem feito. Claro, porque não o Pilates, pode lesionar a pessoa, exatamente, não pode trazer um outro problema. Então, até porque as pessoas que nos procuram, dificilmente elas não têm um problema, ou elas têm uma hérnia de disco, então elas têm que vir encaminhada ou do médico, ou de um quiropata, ou de um fisioterapeuta. Ah, entendi. Então, porque o Pilates é maravilhoso quando bem aplicado. Sim. Quando ele não é bem aplicado, ele pode lesionar muito as pessoas. Pois é. Então, é um trabalho muito sério, tem que ser muito profissional, você tem que estudar Pilates. Eu até hoje, cada curso que eu dou, eu aprendo mais. Então, na verdade, assim, para encerrar esse bloco, tu não lida com a quiropraxia. Tu tem a aliança com o quiropraxista. Exato. Para seguir o trabalho do quiropraxista. Exato. O quiropraxista nos encaminha, né? Porque a quiropraxia trabalha a mecânica do corpo, que são os ossos, as articulações. Coloca os ossos no lugar. Quem vai segurar esses ossos no lugar são os músculos. Nós, no Pilates, trabalhamos a parte muscular. Entendi. Né? Então, por isso o nome Quiropilates, porque a gente associa essas duas técnicas e o resultado é 100%. Legal. Obrigada. É uma baita professora, né? Explica sim, eu estou aprendendo muito, tenho certeza que vocês também estão. Nós vamos para o próximo bloco e voltamos logo para aprender mais com a professora Adriana, e ela vai contar mais coisas, vai falar sobre os instrumentos e sobre as academias que ela tem aqui em Santa Maria. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiropilates Wellness Center. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com a professora Adriana Neutzling. Adriana, você tem em Santa Maria 3 academias, tu separou elas, por que razão? Em função dos exercícios, do espaço? O que as pessoas encontram em cada academia, né? Diferentes equipamentos? A Quiropilates começou lá no Centro de Tratamento da Coluna. Eu trabalhava sozinha, só eu, e depois compramos o primeiro estúdio, né? Aí ficou pequeno lá. Aí nós tínhamos essa sala ali na Serafim Valandro, na frente da Pampeiro. E aí um dia eu disse para o meu marido, olha, eu acho que eu vou ter que transferir o estúdio para lá. Aí ele disse, mas lá é muito grande para um estúdio, né? E aí eu comecei com as aulas em grupo, porque eu fiz um treinamento que se chama Body Balance, que é uma franquia também na Nova Zelândia, onde o foco era trabalho de alongamento e fortalecimento, e era yoga e pilates. Daí eu disse, tá, então a parte da frente vai ficar com o estúdio de pilates, com os equipamentos, a gente coloca mais pessoas para trabalhar com a gente, e eu dou aula na parte dos fundos em grupo. Começou assim. E esse grupo começou a crescer, o espaço ficou pequeno e
e devido ao nosso trabalho assim ser muito bom, eu posso falar porque a gente sabe o que faz, começou a crescer e ficou pequeno. Aí eu disse, olha, eu preciso de um espaço maior. Aí surgiu o estúdio da Andradas, que é lá perto da Pizzaria Santa Mania, aquele estúdio. Lá foi criado um estúdio só para aula em grupo. Porque daí depois surgiram outras coisas, surgiu o Gym Stick, surgiu outras técnicas, e eu precisando de espaço, aí o estúdio da Serafim Valandro ficou só atendimento privado. Só privado. Então lá até hoje continua o atendimento privado e não tem mais só pilates, tem gyrotônico, tem outras técnicas. É aquele cliente que quer atendimento individual? Individual, só individual. Lá na Serafim Valandro é só individual. Tem o mesmo nome, sim, Quiropilates. Sim, só que lá a prioridade é o atendimento privado. Tá, entendi. No estúdio da Andradas, então, esse perto da pizzaria, começou com aulas em grupo. Aí, meu marido, muito comercial, né? Ele dizia, não posso deixar uma sala dessa só para aula em grupo, porque eram 1, 2 horários. Então, eu tenho que pôr equipamentos lá também. Aí surgiu a escola da Quiropilates. Ah, que bacana. E eu, quando inventei de pôr a escola, eu disse, ou tem equipamento para cada aluno fazer, ou então eu não abro a escola. Por quê? Para te ensinar, Lígia, Pilates, primeiro tu tem que ter uma infraestrutura adequada. E tem que ser na prática. E prática. Aí colocamos lá 10 reformers, encheu de equipamento, aí minhas aulas em grupo, que é a minha paixão, né? Agora eu preciso de outro espaço. Aí surgiu o Class Fitness, que é na Andradas, um pouquinho mais acima, perto da Rio Branco, bem na frente da Embratel. Lá agora é o estúdio para aulas coletivas, que faz parte da escola. Lá eu dou aula de ExoChair, depois a gente vai mostrar as imagens, né? ExoChair são cadeiras de pilates, depois tem o All Unity, tem 11 All Unities. Então eu uso esse espaço para as aulas do curso, onde cada aluno tem seu equipamento. E depois daí surgiu assim, mas se eu dou aula para o curso de Pilates, por que eu não posso dar aula em grupo desses equipamentos? Minhas maestras internacionais disseram, você é maluca, Adriana, dá aula para 10 pessoas ao mesmo tempo. Olha só. Eu disse, se o professor de Pilates tem um comando claro, sabe o que está fazendo, e eu sou educadora física, Lígia, diferente dos meus maestros que são bailarinos, é outra visão. Um professor de educação física, ele é treinado, ele sabe dar aula em grupo, ele conhece os grupos musculares. E eu, olha, já faz 6 anos que eu dou aula de classes em reforma. É um sucesso. Entram os alunos sem saber absolutamente nada, num grupo de 10 pessoas. E por que ele vê resultado? Porque o Pilates clássico, que é a linha que eu trabalho, tem uma ordem a ser seguida. Você começa fazendo footwork, 100, roll-up, roll-over e assim vai. Tem toda uma ordem. Então eu conheço o corpo humano, eu conheço as patologias da coluna, eu sei o que o aluno pode fazer e o que ele não pode fazer. E ele vai progredindo pouco a pouco, porque a disciplina é do aluno, não é do professor. Eu tô lá para ensinar e orientar. Se o aluno não tem disciplina de vir toda vez fazer certinho, ele não vai melhorar nunca. Agora, aquela pessoa que se ama, em primeiro lugar, a pessoa que se ama, ela cuida do seu corpo, né? Sim. Então, eu brinco com os alunos, vocês têm que fazer o que eu mando. Eu sou bem assim, bem general, né? Que eu aprendi isso lá fora. Claro. Né? E elas brincam comigo, ai, mas eu não consigo. Vai no teu limite, aonde tu consegue.
2, 3 aulas, ela já diz assim, nossa, Adriana, olha aqui, eu já toco a mão no pé. Viu? Eu digo, funciona. Era o que eu ia dizer, porque tu tem um limite hoje, mas se tu começa a alongar, o teu corpo também vai se acostumando com aquilo, né? E tu consegue ir avançando os limites, é que nem na nossa vida. Sim. Somos nós que colocamos os limites, mas a gente pode ir além, né? Claro, é a mesma coisa, atividade física. Ela é uma empreendedora, olha o que ela fez, né, com a academia, que os maestros dela não diziam que... Sim, até hoje ela poderia. Diz, você é maluca, Adriana. Eu não, eu sei o que eu estou fazendo. Porque até hoje eu não lesionei nenhum aluno. São 20 anos trabalhando. Bem pelo contrário, as pessoas que passaram por mim, eu tenho certeza que alguma coisa boa eu fiz por elas. Tá? Muitos chegam assim com dores articulares fortes, por causa da musculatura fraca. No momento que tu faz um trabalho bem planejado, você foca no que aquela pessoa precisa, ela vai melhorar. Sim. E todos, eu tenho alunos 20 anos, Lígia. Seriedade, né, no trabalho, amor por si, pelo ser humano, né? E tem que ser profissional. Não é fazer assim o que você acha que tem que fazer. Esse método, ele é tão perfeito. Joseph Pilates, eu brinco, o senhor Pilates deu pronto o método. Então é só a gente estudar. E eu, graças a Deus, hoje eu sei de cor todas as sequências nos níveis básico, intermédio, avançado. Então eu tenho uma segurança. Essa segurança que hoje eu falo assim, foi a vida que me deu. Sim. Porque 20 anos trabalhando com isso, tem que ter aprendido alguma coisa. Ouvindo tu falar, me veio uma questão assim, na verdade... Os teus maestros ensinavam de um modo, mas hoje tu ensina com o teu modo, tu praticamente criou um modo de ensinar, né? Tu deve ter as apostilas, nunca pensou em publicar um livro sobre isso, porque além dela depois ter feito a própria formação, hoje ela ensina em Santa Maria. Eu vi uma postagem tua que tu já está na 21ª turma, né? Então assim, ela ensina outros profissionais, tem muitas academias que foram ensinadas por ela, e isso é belo. Porque o líder, ele aprende e não guarda para si. Ele ensina e forma os outros e faz uma sociedade crescer. Parabéns. Tu pensa em publicar um livro? Não. Não? Do teu método, daqui a pouco tu tá. Eu não sou boa escritora, Lígia. Eu sou uma pessoa, eu sou muito prática, sabe? Eu sou da ação. Por isso eu adorei esse método, porque esse método, para ensinar, você tem que fazer. Sim. Então, por isso eu me identifiquei, porque eu gosto. Eu não sou de escrever, assim, eu tenho pavor disso. Eu gosto de ensinar fazendo. Sim. Então, por isso eu me identifiquei. E como eu fui fora, eu aprendi realmente com excelentes maestros e estudo muito Pilates. O método que eu sigo é o Pilates clássico. Sim. Então o que eu ensino para quem vem fazer o curso na Quiro Pilates são as ordens dos exercícios, o que se deve fazer em cada equipamento, a sua ordem, isso o aluno pode fazer, isso não pode, porque daí a gente coloca, ó, se vem uma gestante, tem todo um protocolo a ser feito, modifica, criança, que eu fiz formação, né, para gestante, para criança, para todos os públicos, terceira idade, quem tem osteoporose e etc. Porque você não sabe o cliente que vai vir para ti. Sim. Então você tem que estudar. Claro. A nossa equipe tem fisioterapeutas que trabalham com a gente, educadores físicos. Então quando o cliente vem até a Quiro Pilates, a secretária, ela atende a pessoa, pega o número, telefone, pergunta se o médico indicou, quem indicou, se tem algum exame. Então a gente analisa esse cliente. Tu já tem um pré-diagnóstico. Sim. E aí, ó, isso aqui é para um fisioterapeuta atender, né? Porque ele não vai usar só o Pilates, ele vai usar os seus conhecimentos da fisioterapia. Os educadores físicos geralmente pegam pessoas que não têm patologias, são pessoas saudáveis que querem manter um estilo de vida, né? E justamente para prevenir, porque o Pilates previne muita coisa. Pois é, que legal. Então o nosso trabalho é todo preventivo. Que ótimo. E depois que a pessoa tem algum problema, a gente vai ajudar ela. Porque o Pilates
a tração das molas, ela faz a descompressão de geralmente uma vértebra da coluna que tem uma hérnia de disco. Se a pessoa é jovem ainda, essa descompressão pode reduzir esse disco que foi afetado. Então só tem benefício, é a ginástica mais eficiente de todos os tempos. Que legal. Sabe? Veio de uma época para cá, muitas pessoas passaram a fazer já, acho que uns 15 ou 20 anos, né, que as pessoas passaram a fazer Lígia, assim, eu não iria fazer o investimento todo que eu fiz nessas 3 unidades, com toda essa aparelhagem, porque desde as molas tem muita coisa que é importada em Pilates. E agora mesmo na pandemia encareceu muito. Se eu tenho que repor uma mola, alguma coisa, então eu jamais iria investir em algo que eu não acreditasse. Claro. Eu tenho certeza que funciona e faz muito bem. Que bom, que bacana, que bom que tu falou sobre a equipe. Nós temos que encerrar o programa, realmente foi uma aula, e que bom que tu falou sobre a equipe, porque essa semana eu ouvi que se o empresário também não forma as pessoas que trabalham com ele, né? Se as pessoas que trabalham com ele não crescem, a empresa não cresce. Exato. Então os funcionários têm que crescer junto, e a empresa, que é formada de pessoas, cresce junto também. E um diferencial da Quiro Pilates, as pessoas que trabalham lá, todas fizeram formação comigo. Que bacana. Isso é uma exigência para a gente criar Claro, para tu um método próprio. Exato, e tu estar tranquila, esse é o nosso diferencial, sabe? A gente quer que todos os instrutores trabalhem da mesma forma, entendam o que é o método Pilates e sigam a linha clássica. Então, qual é o telefone que as pessoas podem ligar para a secretária para agendar e ver? Nós temos um telefone único que ele cai numa central, que é o 32 26 40 17. A nossa secretária Valquíria vai atender, e aí ela vai conversar com a pessoa, e essa pessoa vai dizer o que ela prefere, e aí ela sugere. Como nós temos aulas em grupo, aulas privadas, dependendo, uma pessoa que nunca fez Pilates, o ideal é que ela faça privado umas 10 aulas, para depois ir para o grupo. Porque no grupo não dá tempo de ensinar todas as técnicas respiratórias e tudo, né? O posicionamento que se deve ter no método Pilates. E depois que ela fez 10 aulas, ela já vai entender, o corpo dela já vai se adaptar, e aí ela pode ir para o grupo. Em grupo. Ok. Obrigado pela tua colaboração ao programa, pela tua vinda aqui novamente. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, Lígia. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, exibido na televisão Santa Maria, canal 19 da NET, todos os sábados às 20 horas. Temos um programa inédito e você pode também assistir nas nossas redes sociais. Se você quer ser um apoiador deste programa, envie sua intenção para o e-mail programalijamarques@gmail.com. Não esquece de visitar a minha loja virtual www.lijamarques.com.br e conhecer essas peças que eu mostro aqui no cenário, que eu uso, né? Você pode ver as minhas obras de arte lá, e a mostra Arte Lígia Marques em Giardino, que está no Giardino Bistrô Bar até 30 de junho. Esperamos vocês. Um abraço. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Giardino Bistrô Italiano. Mágica do Ser, facilitadores da consciência. Rodoalto Pneus, revendedor oficial Goodyear, em Santa Maria e região. Quiro Pilates Wellness Center.